É aí, galera, estamos ao vivo mais uma vez e a pergunta é: doenças na sua vida, para quê? Então, se você está interessado em descobrir qual é a função da doença na sua vida, fica com a gente, assiste essa live que tem conteúdo importante para vocês aqui, entendeu? Então, para você que está chegando depois, não deu para assistir a live? Beleza, bem-vindo, bem-vinda definitiva. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou um dos sócios e eu queria começar a live enquanto o pessoal está entrando, está vindo e tudo mais, me apresentando. Eu vou primeiro fixar o tema aqui, tá bom? E aí, vamos ver, doenças na sua vida, fixar comentário, pronto, tá tudo certo. Bom, para quem não me conhece, eu já reparei o seguinte, passei por aqui várias vezes e nunca me apresentei. Então eu vou aproveitar enquanto o pessoal está chegando e vou me apresentar rapidinho. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiana, minha formação é em terapia junguiana e análise corporal. Na análise corporal, aí a gente tem muito da abordagem do Reich, do Lowen, mas fora isso daí, tem mais, claro que tem mais. Eu tenho curso em psicossomática, ok? Constelação sistêmica, prevenção ao suicídio, curso de alquimia em psicologia junguiana, tá bom? O que mais? Nesse momento, que eu não paro, né, como um bom rígido que sou, um dos traços de caráter mais fortes meus é o rígido, eu estou fazendo vários cursos. Um dos que acho interessante, fala Ana Paula, beleza? Hermes na área, olha lá Raquel, tudo bem? Estou fazendo um curso de microexpressões faciais, porque o mundo do conhecimento não tem fim, né? Vai em frente, as coisas vão acontecendo. Daniela no caminho, beleza? Tudo bem? E aí, o que mais, gente? Bom, eu sou casado, todo mundo conhece a Agatha, né? Minha esposa, ela participa comigo das lives. Sou pai de 2 mulheres, eu ia falar meninas, mas meninas acabaram, né? Eu tenho uma filha de 21 anos de idade e uma adolescente de 13 anos de idade. Como é bom te ver, Clebão. Fala, Hermes, bom demais te ver também, rapaz. Muita coisa, muita gente boa que tá vindo aqui que não dava as caras. O que eu vou falar pra vocês então nessa questão de live? Eita, deixa eu dar um jeito aí no cabelo aqui que tá todo bagunçado. Bom, vamos entender o seguinte. Para que existe a doença na sua vida? E eu já vou alinhar com vocês algumas coisas. Primeiro, tenham em mente, principalmente as pessoas que não estão acostumadas a seguir a definitiva e nem ver nossos conteúdos, que eu vou falar algumas coisas que podem soar estranhas para vocês. Tá bom? A Agatha aqui, ó. Tá lindo esse cabelo, né? Essa é minha mulher. Tá bom então, baby, beleza. Eu vou falar coisas que são estranhas para muitas pessoas que não seguem a gente. Para quem já segue a definitiva e segue o meu canal da Agatha, não vai ser tão estranho. Mas é bom a gente já fazer alguns alinhamentos entre nós aqui, para não começar aquelas famosas máximas e sentenças. Então, um ponto importante para a gente ter em mente aqui é o seguinte: você pode encarar a doença como um inimigo que precisa ser combatido ou como um grande aliado. Como assim, Kleber? A doença é um aliado? A gente tem que entender o seguinte, a gente vive uma construção na nossa sociedade em que a medicina ela é intervencionista e que ela só vem ali para tirar a doença, como se a doença fosse uma coisa incômoda que aconteceu, eu tiro e aí eu tô são. Só que esse é um conceito que vem lá do século III para cá, da medicina galênica. E é um conceito que ele vê que a doença vem de fora. Mas se a gente notar, a gente tem que entender que a doença de verdade é uma aliada. E a doença, vocês vão ver ao longo dessa live, ela é um potencial aliado capaz de nos dar caminhos e atalhos para descobrir nossos problemas emocionais. Então, o que a gente costuma dizer muito na definitiva aqui, quando a gente começa com as nossas dores e tudo mais, nossos problemas, a gente vem, porque eu não gosto disso, porque eu não quero isso, porque eu tô cansado disso, por quê? E aí o que acontece? O que acontece é que vocês ficam presos nos porquês. E na definitiva, a gente sempre fala isso, inclusive na nossa mentoria, que o que interessa de verdade não é o porquê, tá bom? Mas o para quê. Para que você está passando por essa situação? Para que você está fazendo isso? Quando você fica no porquê, você está nas historinhas.
Ah, eu não tô certo porque a vida é ruim, porque meu pai não sei o quê, porque meu chefe, porque, e fica naquele blá, 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 blá. E nós estamos cansados de falar aqui na definitiva que esse blá, 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 blá. Suzane na área, beleza? Silvia Helena, como é que tá? Tranquilo? Esse blá, 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 é isso aqui pra gente, ó. Essas conversinhas que ficam colocando, ah, porque eu sou doente, porque eu não tenho saúde, porque eu não sou bem. Estão tudo aqui, ó, escondendo o verdadeiro problema que você passa. Então, se você não começar a entender o verdadeiro problema que você passa e para que você tem esse tipo de problema, você vai continuar tendo uma vida cheia de historinhas, porque a vida não é legal, porque o governo não é bom, porque é minha mulher, porque minha mãe, porque meu chefe, porque meu amigo, e você vem com um monte de historinhas para dizer pra gente que a sua vida não é boa. E eu digo para você, todas as doenças que você tem, todos os problemas que você passa, são escolhas suas, exclusivamente suas. Como assim, Kleber? Eu escolho os problemas que eu vou passar? Escolhe. E a maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, são escolhas inconscientes. Por quê? Porque você não se conhece. Se você não se conhece, como é que você vai poder identificar o que passa em você e criar atalhos para fazer um caminho em que você possa se recuperar? Então, vamos entender o seguinte. Na construção dessa live aqui, vamos fazer um crescendo aqui e no final vocês vão entender muito melhor as provocações que eu vou colocar aí, o para que da vida de vocês estar assim e para que vocês têm as suas doenças de estimação, que a gente chama na definitiva, que são as suas qualquer coisa, rinites, bursites, gastrites, dores no estômago, dores no coração, dor de cabeça, constipação. A lista não tem fim. Se eu fosse falar aqui, era mais fácil eu só deixar o DSM-4 aqui e passando. Todas essas doenças têm causas que têm a ver com o seu mundo emocional. E nós vamos entender melhor isso daí quando a gente começar a entender que vida é pulsação. Vamos fazer uma reflexão aqui, nós. Tudo que vocês pensam sobre vida, tudo que vocês imaginam sobre vida tem a ver com pulsação. Não tem? É a batida do coração, é a respiração, expiração. O sistema digestivo ele faz os movimentos peristálticos para empurrar a comida dentro do nosso corpo. Você está acordado e você está dormindo. Então você tem uma vida que se desenvolve em ciclos, em pulsos, em momentos. Você está vivo, você está pulsando. Quando você está estagnado, você está morto. É simples assim. Você está morto. Por quê? Vamos lembrar. Lembra do negócio do coração lá, do marcador? Esqueci o nome dele. Ele está pip, 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 e de repente pip. E o que acontece? Você está morto. Por que acontece isso? Quando não há pulsação, não há vida, não há oscilação, não há ciclo na nossa vida. E você morre. E existem pessoas nesse jogo que querem ter uma vida estável. Uma vida onde não se tem aventura, onde o salário entra todo mês do mesmo jeito, onde eu não tenho problemas, onde é tudo muito tranquilo, é tudo muito confortável. Só que, se você está vivendo isso daí, a gente fala na definitiva, você está morto e você não sabe. Tá bom? Porque a estagnação, ela é a falta de vida, porque ela não pulsa. E a pulsação é o cerne do porquê que as doenças são necessárias na sua vida. E por que você não entende delas. Hermes aqui, só quem morreu não tem mais ciclos. É isso aí, Hermes, só quem morreu não tem mais ciclos. Então o que acontece? Navegar é preciso, oscilar é preciso, pulsar é preciso. Isso está até para quem é religioso na Bíblia. No Eclesiastes, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que diz que há tempo para isso, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de rir, tempo de chorar. A própria Bíblia, para quem segue, ela diz que a vida ela é cíclica, tá bom? Então, o que acontece? A gente, como enxerga a doença como um inimigo que tem que ser combatido, a gente quer eliminar a doença. E quando a gente tenta eliminar a doença, o que acontece de verdade? Você deixa de ouvir o mensageiro poderoso que você tem na sua vida. Você deixa de ouvir um mensageiro que está ali para te dar um caminho e te mostrar que tem alguma coisa errada no seu ciclo de pulsação. No seu ciclo de pulsação, você está cometendo algum erro. E o pulo do gato é o seguinte. Imagina que você tem os polos da vida.
tanto para cima quanto para baixo. Chama de yin, de yang, positivo, negativo, direita, esquerda, cima, embaixo. Tanto faz. Você está vivendo aqui nesse ciclo. Mas o que acontece? Nesse navegar dos ciclos, você fica dando as cabeçadas, indo para um polo e para o outro. E o certo é você saber navegar de uma maneira que você não precise ficar tendo oscilações nem para cima, nem para baixo. Não quer dizer que elas não vão acontecer. Quer dizer que elas virão, mas que elas não serão a rotina, aquilo que acontece a todo momento. O seu momento será um pulsar muito mais próximo do centro, que você vai saber oscilar entre momentos de alegria, tristeza e tudo mais. E por que você está falando isso, Kleber? Que raio tem a ver esta parada de oscilação com doença? Porque a doença surge para nos mostrar que nós estamos no caminho errado. Como assim? Me explica. A doença te previne de você mesmo. Ela mostra que você, quando está caminhando neste ciclo, você está se caminhando para um dos polos de forma muito perigosa. E o que tem nesses polos, Kleber? Nesses polos você tem a morte e a loucura. E a doença surge como um caminho, um atalho, uma aliada poderosa que vai te proteger da morte ou da loucura. Porque ela está te dizendo, se você continuar nesse caminho, se você continuar fazendo o que você está fazendo, se você começar a tomar essa atitude, se você continuar comendo demais, bebendo demais, trabalhando demais, tá bom? Vivendo uma vida tresloucada, você está se aproximando ou da morte ou da loucura. E vem a doença para te puxar de volta para a realidade e dizer que você precisa caminhar. Ricardo na área, fala Ricardo, beleza cara? Bem-vindo aí. Então o que acontece? Quando nós estamos doentes, a pergunta que você tem que fazer, todos nós temos que fazer, não é por quê? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu fiquei doente? O que aconteceu que está tão ruim assim? O que aconteceu? Essa não é a pergunta certa. A pergunta é, para que esta doença veio na minha vida? Para que ela apareceu neste momento? O que essa doença está fazendo que está tentando me proteger? Kleber, isso aí é papo meio louco, hein? Esse papo que você está falando que doença protege e tudo mais. Não assusta não. Como eu falei no início da live, nós vamos tocar em assuntos aqui que são polêmicos e são questionáveis porque as pessoas não estão acostumadas a pensar. A gente herdou um conjunto de valores que acha que é o normal. Que doença é inimigo, que doença tem que ser combatida, que doença vem de fora e nos invade, quando na verdade a doença é uma consequência de uma série de atitudes que você toma na vida. A doença, ela traz uma mensagem para o doente. Por quê? Fala lá. Valeu, meu querido, é um assunto muito importante no dia de hoje. Com certeza. Sabe por quê, Ricardo? Porque as pessoas estão cada vez mais desconectadas do seu mundo emocional. Estão vivendo cada vez mais robotizadas, cada vez mais ligadas nos WhatsApps da vida, nos Facebooks e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, elas estão desconectadas daqui, ó, do seu coração. Separaram mente de corpo. E isso é um grande erro da nossa medicina. Mente fica para os psicólogos e para a igreja. O corpo fica para o médico. Isso é um grande erro que acontece. Curiosamente, isso também pode ser levado para as doenças societárias como a atual pandemia. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Com certeza. Isso daí é muito verdade. Muito, muito verdade. Qual é o papel da doença, então, na vida de todos nós? A doença, ela vai esconder um conflito emocional seu. Como assim, Kleber? A doença é um caminho que o seu inconsciente faz para te mostrar que alguma coisa não está certa. Ela busca te trazer te trazer alguma coisa que você reprimiu tão profundamente que você não consegue ver. Se você colocou sua mente fechada para isso, ela tem que achar um outro atalho para mostrar. E a doença surge como um caminho. Inclusive tem um livro chamando isso, né? A doença como um caminho, né? Então, o que acontece? Nesse ponto, se a doença ela é um atalho para te mostrar um conflito emocional, se você tirar a doença, o que vai acontecer? Você vai ter outra. Sabe por quê? Porque ela tem uma função na sua vida. Suzane, os orientais estavam certos. Pois é, a medicina oriental nesse ponto ela é mais interessante. Porque ela enxerga a construção do ser humano como um todo. E a nossa sociedade ocidental, ela dissociou mente de corpo. Então isso é muito complicado. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo,
Quantas vezes vocês já não viram situações de pessoas que fazem cirurgia bariátrica e aí dá M? Vamos pensar alguns exemplos. A pessoa faz cirurgia bariátrica. Um percentual pequeno, dá tudo certo. Dá tudo certo, lê-se. Aspas. Parece que deu certo. Tem gente que volta a ganhar o peso. Tem gente que, já que não pode comer porque o estômago não cabe mais a comida que queria, então a pessoa, o que faz? Ela desenvolve outro vício. Ela vai, porque comida demais é vício, tá, gente? Qualquer coisa em excesso é vício, tá bom? Não são só os vícios que a gente está acostumado de falar, não. Então ela vai para o cigarro, vai para a bebida, vai para outras coisas, simplesmente por quê? Porque o caminho para aquela dor se manifestar está fechado ali na marra. E aí, quando ele está fechado na marra, o corpo acha outro caminho. A pessoa pode começar a ter crise de ansiedade, ver os problemas psicológicos, crises de depressão, doença do pânico. Isso tudo porque a pessoa não se conhecia, não respeitou o símbolo que aquela doença tinha na vida dela, e aí tirou. Foi só no material. Só que como a gente é mente e corpo, se você fecha um caminho aqui, a nossa mente acha outro atalho. Entendeu? Como na tábua de esmeralda. Assim acima como embaixo. É isso aí, Hermes, é isso mesmo. Então o que acontece? Você tem problema de constipação. Você não consegue ir ao banheiro nem lascando. Você passa dias, quiçá uma semana sem ir ao banheiro. Aí você resolve tratar isso daí na base do laxante, na base do fitoterápico, na base do remédio, na base da, sei lá, lavagem intestinal, e vai fazendo isso daí. E aí você vai forçando seu intestino a funcionar. Aí sabe o que acontece? De repente você começa a ter problema de pressão alta. Né? Por quê? Porque a constipação, para quem não sabe, é uma das características de uns tipos de pessoas que seguram as coisas. Se você está forçando o corpo a expelir o que ele está retendo, porque o emocional dele está travado, a pressão aumenta, porque é o efeito da panela de pressão, gente. Você começa a deslocar isso para outra parte do corpo. É simples assim. Então não adianta você querer simplesmente fazer uma intervenção de, vou resolver isso aqui, vou no médico e vou tirar. Você resolve e você abre o atalho para a doença surgir por outro caminho. Enquanto que, de novo, a pergunta é, para que isso surgiu na minha vida? Para que eu estou passando por essa situação? Para que eu estou tendo essa doença? E isso daí, vou dar um spoiler aqui, que a gente fala na nossa mentoria. Suzane já fez a mentoria, então pode dizer, Cléia chegou aí, ó, minha irmã e sócia, bem-vinda aí, tudo bem? Vou dar um spoiler de coisa que a gente fala na nossa mentoria. Quem já foi mentorado nosso pode confirmar. O que tem, é um spoilerzinho de mentoria, o que tem atrás da sua doença? Atrás da sua doença está a sua criança interior gritando porque ela não é ouvida. É simples assim. E a sua criança interior, o que é isso, Clélio? Ó, li a Clélia aqui. O que é isso, Clélia? Que diabo é isso? A sua criança interior é o seu mundo emocional. E se você não der espaço para o seu mundo emocional acontecer, você adoece. E se você tentar na marra resolver isso, sem resolver o para que você está tendo aquela doença, você vai ter outra doença. Porque a doença tem uma função na vida de todos nós. Então vou repetir isso daqui várias vezes ao longo dessa live, tá? Além da doença ter uma função para a gente, a doença traz benefícios para os doentes. Como assim, Kleber? Me explica. Ficar doente, ficar de cama, ficar com câncer, ficar com a gastrite, ficar com enxaqueca, ficar com sei lá o que, pensem a doença que vocês têm. Isso tem vantagem para mim? Eu vou te dizer, olhando aqui no bago do teu olho, tem vantagem para você e muita vantagem para você. Muita vantagem mesmo. Sabe por quê? Porque as doenças são caminhos através dos quais os benefícios ocultos que você tem nas dinâmicas doentias consigo e com as pessoas em volta de você, em que elas podem se manifestar. E o que são benefícios ocultos, Kleber? Benefícios ocultos são aquelas suas dorzinhas de estimação. Clélia chama muito bem de os capetinhas de estimação que você tem, que você guarda tão bem que você nem tem consciência deles e protege eles tão bem que você é capaz de adoecer em benefício disso. Vamos dar um exemplo, tá? Tinha uma cliente uma vez,
que ela chegou a mim da seguinte maneira. Conheci ela de outros carnavais, e aí de repente, todo mês comecei a receber uma mensagem. Kleber, tô com dificuldade financeira, tô passando mal, tô não sei o quê, e aí o pessoal tá se cotizando para me ajudar, porque eu tô tomando aí uma lista de remédios desse tamanho, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque. Eu olhei assim e falei, cara, que diabo é isso daqui? Aí eu fui olhar a pessoa, porque para quem não sabe, a gente na definitiva, como a gente trabalha com análise do caráter, a gente bate o olho na pessoa, e quando você bate o olho na pessoa, você vê as dores que ela tá passando, não precisa nem abrir a boca. Aí eu bati o olho nela e falei, a gente tem uma pessoa aqui que tem uma dor muito forte do abandono e uma dor muito forte da manipulação. Essa pessoa só consegue andar na vida porque está vivendo a dor se vitimando. Então ela tem que ser a pobre coitada. E fica assim, veja as minhas necessidades senão eu morro. Veja meus problemas senão eu morro. Veja. O que é isso, gente? O que é isso? Isso é uma criança pedindo colo. Cuida de mim, olha para mim, vê para mim. Quando você vai olhar no fundo, qual é o problema que está aí, gente? É um problema vinculado à mãe. Ela não se sentiu amada e fica buscando esse afeto até hoje. E a doença surge como uma oportunidade dela ter e buscar esse afeto que ela não tem do jeito sadio, desse jeito. E ela já era uma adulta, ela é uma adulta, tá? Depois que ela entrou consultou com a gente, fez tudo certinho, ela achou o caminho dela. Ela entendeu os benefícios que ela tinha de proteger essa dor. Ricardo Lopes, deveríamos ser alfabetizados em termos emocionais ainda na escola, aprendendo a reconhecer as diversas emoções que muitas vezes influenciam nossos comportamentos e causam esses distúrbios mentais. Ricardo, perfeito. A questão da educação emocional tinha que acontecer. E digo mais, a questão de você entender a formação do seu corpo, a importância dos seus 7 primeiros anos de idade, onde você monta seu mundo emocional e carrega o risco pro resto da vida. Por isso que eu falo que é a sua criança interior que está em dor. Porque o seu mundo emocional ele é formado nos 7 primeiros anos. Depois, tudo é consequência disso. Tá bom? Vamos mais um exemplo aqui de vantagens que existem, tá? Quando você usa a doença e a doença te traz um benefício oculto. Aí tem a pessoa que de repente, a primeira é vítima, né? Eu sou vítima, eu sou coitadinha, ai tadinha, cuida de mim, uma criancinha, eu sou vitiminha. Mas a pessoa pode usar a doença, sabe com o quê? Vingança. Como assim, Kleber? Explica como é que uma pessoa pode usar doença como vingança, cara. A pessoa está num casamento de M, agora não pode falar mais palavrão, né, aqui, que o robozinho aí já começa a censurar. Então, a pessoa vive uma vida de M, um casamento de M, lascada, totalmente insatisfeita. E ela, de maneira infantil, e é uma maneira inconsciente, gente, pensa assim, você não me faz feliz, a sua vida não é feliz. Mas a pessoa, o par, está vivendo a vida dele, só ela que está infeliz. Então ela fala assim, eu vou adoecer, você vai cuidar de mim, e você não vai ser feliz. Porque se eu não sou feliz, você não vai ser feliz também não. E nós dois vamos viver na M. E eu vou ficar doente e você vai cuidar de mim. E a pessoa, por coincidência, porque na definitiva nós não acreditamos em coincidência, ela fica doente. Às vezes vem até um câncer, uma doença super grave, que a pessoa não consegue andar. E quando você vê, qual é a vantagem que ela está tendo? Vingança. Ela está se vingando. Ou então ela volta para casa de mamãe. Porque você não cuidou de mim direito, mamãe? Agora você vai cuidar de mim. Na marra. Entendeu? Mais um benefício oculto antes de a gente continuar. Por exemplo, a pessoa é a questão da punição. É o que eu falei no último. A minha mãe não tratou bem? Não cuidou bem de mim? Então o que acontece? Vai cuidar de mim na marra agora que eu fiquei doente, separei daquele traste, daquela pessoa que estava do meu lado, e agora não sobrou ninguém, e você tem que cuidar de mim. E vai cuidar de mim o tanto que for necessário. É uma vítima e é uma punição. Bom, e essas coisas, gente, o que acontece? Essas dinâmicas doentias que vão sendo desenvolvidas ao longo da sua vida, elas têm um propósito. E o propósito da sua vida emocional lascada, e principalmente porque a gente está falando de doenças hoje, das suas doenças, é te manter preso naquilo que na definitiva nós chamamos de funil da morte. O que é o funil da morte?
O funil da morte são seus traumas, suas dores, suas doenças que te prendem neste redemoinho que te puxa para baixo. E ao te puxar para baixo, você não pode caminhar para a vida. Você não pode andar, você não pode evoluir. Você tem que parar, olhar para baixo, olhar para trás. Se eu olho para baixo ou se eu olho para trás, eu paro de caminhar. Então esse funil te puxa para a morte, porque para frente está a vida, o futuro, a aventura. Para trás está a morte. E eu parado, estagnado, paro de pulsar, estou na morte. Esse é o funil da morte, gente. Tá bom? Então, mais importante do que você pensar em olhar para a doença, você tem que passar a olhar o doente. Porque o doente traz uma história dentro de si. E a doença é um caminho através do qual esta oportunidade de melhoria vai aparecer. Outro exemplo de doença, vícios. Tá? Tem um filho que é viciado em drogas, viciado em remédios, viciado no raio que o parta. Aí, todo mundo, temos que cuidar, temos que fazer, porque o Zezinho, ele não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. E quando você vai olhar, nesta dinâmica doentia, o que tem? Existe a dinâmica... Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Toda a dinâmica que envolve doença e que envolve principalmente vícios, ela tem dependente e codependente. Então, se existe um dependente, existe um codependente que usa aquela doença em benefício. E mais difícil que tratar o dependente é tratar o codependente. Porque se você tratar o dependente e acabar com o problema, o codependente não sabe o que fazer. Aí, você tem aquela pessoa que está no vício, e eu vou dizer um negócio para vocês. É toda a família que está doente. Mas às vezes aquela pessoa está lá doente, naquele problema, porque ele virou o repositório do lixo da família. Então, se esse cara se recuperar e tudo mais, daqui a pouco começa irmão brigar com irmão, mãe brigar com pai, mãe brigar com filho. Por quê? Porque o foco de todo mundo, que era cuidar daquele coitadinho entre aspas, acabou. Aí todo mundo tem que olhar um para o outro e começam as dinâmicas. Então aquela pessoa que está doente está numa função dentro daquela dinâmica familiar. E aí fica todo mundo, não, mas eu amo fulano, mas eu gosto. Mas só que quando ele faz um movimento para sair disso, ele é interditado, ele não pode, ele é proibido. E aí você cai nessa dinâmica doentia. Deixa eu ler aqui. É como se fosse uma bússola apontando para um caminho de melhora. Exatamente, Hermes. Ricardo, existe alguma metodologia para autodiagnosticar esses benefícios ocultos e comportamentos doentios? Metodologia não tem, tá, Ricardo? O que acontece é o seguinte, você tem caminhos para fazer isso. Um dos caminhos, por exemplo, é fazer a nossa mentoria, porque na mentoria a gente trabalha várias questões, relacionamento, pai, mãe, e doenças, e outras coisas a gente trata. É um caminho, por exemplo, a gente faz um atalho, porque senão eu vou ter que te dizer assim, 20 livros para ler, para você poder tirar isso aqui que eu já estou te dando de maneira mastigada, tá bom? Mas então assim, não tem como você fazer isso de uma maneira fácil, porque isso daí requer um estudo maior, uma dimensão maior. O que a gente na definitiva fez foi simplificar isso, tornar isso de uma maneira mais palpável, palatável e que qualquer pessoa entende. Entendeu? Senão eu vou te pedir para ler Reich, Lowen, sei lá, Hellinger, Jung, entendeu? Se quiser ler, não tem problema nenhum. Só que a definitiva, por exemplo, foi criada com esse intuito. Nós estamos aqui para criar um atalho para as pessoas. Tá bom? Então, falamos da questão do vício, questão de que quando existem esses problemas de vícios, a gente tem que olhar a dinâmica do sistema familiar. Agora vamos continuar um pouco mais. O que é importante a gente pensar? É importante entender qual é a função da doença na sua vida. É o para quê. Vamos lembrar? Para que essa doença? Para que você protege essa doença? Com problemas, doenças, com relacionamentos ruins, com entraves que você passa na sua vida. Por que você protege isso de tão forte? Porque aí tem uma dor que se você tocar direto, você pira o cabeção. Entendeu? Mas, o que acontece? Como eu disse para o Ricardo, na nossa mentoria, que a gente chama de mentoria Ver para Resolver. Porque não adianta você só ver. E foi quando a gente colocou o nome, foi assim, não adianta a pessoa só ver. Quando a pessoa vê, ela começa a criar condições de resolver as tretas que ela está passando. Entendeu? Então, você começa a entrar em contato com esta dor que você carrega. Ao entrar em contato com essa dor que você carrega, você começa a entender por que a doença existe na sua vida e por que você carrega dinâmicas doentias.
E ao tomar consciência disso daí, você morre para essa vida doentia, porque você passa a ouvir a sua criança. Quando você começa a ouvir a sua criança, quem ouve criança, e aí é uma coisa importante, não é outra criança. O seu adulto passa a ouvir a sua criança, e você coloca o adulto na frente da sua vida, e você começa a entender as coisas. O seu adulto acolhe a sua criança, não é a sua mãe, seu pai, seu parceiro, seu namorado, filho, nem pensar que vai acolher a sua criança. É você, como adulto capaz, que vai acolher a sua criança, vai entender o motivo por que ela está se manifestando, e ao acolhê-la, ao acolher o seu mundo emocional, você começa um movimento de expansão e de conhecimento que nós chamamos aqui na definitiva de espiral da vida. Você sai do funil da morte, você sai daquele caminho que te leva para a morte, para parar de pulsar, e você começa um movimento de expansão da consciência e começa a entender suas tretas, e as tretas de sempre elas acabam. Você não vai ter um mar de brigadeiros. Lembra que não parou de pulsar, morreu. Desafios vão continuar acontecendo na sua vida sempre, só que você vai mudar o tipo de treta, porque essas tretas que você vive são tretas muito básicas, são coisas vinculadas à sua história, à sua primeira infância. Você não precisa disso. Ágata, aqui na definitiva a gente encaminha para que a pessoa possa se auto-observar. E também o método Terra, onde investigamos mais profundamente e detalhadamente os benefícios ocultos. Exatamente, a gente tem 2 ferramentas muito poderosas para isso. Aí, o Hermes, e as crianças adoram aventuras, quer maneira melhor de melhorar? Com certeza, o mundo lúdico, a criança é energia de vida, é aquilo que te impulsiona para a vida. Se você sufoca a sua criança, você está sufocando a sua vida. E a doença passa a ter um caminho, passa a ter uma oportunidade. Por quê? Porque você está caminhando para a morte. Então a doença vem para te dizer, se você está sufocando sua criança, você está parando de pulsar. E você tem que caminhar para a vida. Bom, então o que é importante a gente colocar aqui? É importante a gente lembrar o seguinte, que o poder de cura, grande poder de cura, ele não está em remédios, ele não está em intervenções. Não estou dizendo que isso não é necessário, porque a gente tem que imaginar o seguinte, adoecer é você fazer uma gradação. Até você ficar doente de fato e manifestar no físico, você já passou por muita treta no mundo emocional e no mundo interno. Porque não é de repente que você tem um câncer, não é de repente que vem uma gastrite, não é de repente que o seu rim lasca. Não é de repente que seu fígado fica lascado, porque eu não posso falar palavrão aqui mais. Não é por isso. Quando chegou nisso daí, já teve todo um processo. E começou aqui, você começou a negar, começou a ignorar, começou a ver que não. Aí começam as manifestações que num momento você não percebe. E a nossa medicina é tão lascada que ela só vai tratar você quando você está no último grau, quando já foi pro físico. Aí, meu irmão, quando foi pro físico, é complicado de resolver. Não quer dizer que não resolve. Tá? Isso depende de pessoa para pessoa, entendeu? Mas o poder de cura está em cada pessoa. O poder de cura está no doente. Quantos casos vocês conhecem de pessoas que estavam em estágio terminal de câncer e de repente deu uma guinada e aconteceu alguma coisa e a pessoa viveu? Muitos vão dizer que é milagre de Deus, muitos vão dizer que é obra do destino e tudo mais. Nós não vamos por essa linha aqui na definitiva. Nós não colocamos a responsabilidade pela nossa vida na mão de outro. O responsável pela sua vida e o responsável pela vida que você está vivendo é você, exclusivamente você e somente você. Ah, mas a minha mãe me lascou e não sei o quê. Ah, mas eu tenho um chefe que me inferniza a vida. Eu tenho um irmão que é um FDP. Eu tenho um vizinho que me inferniza. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas estão aí porque você deu espaço e porque você autorizou. Tá? Adulto sabe fazer o que tem que fazer. Se adulto precisar colocar distância, adulto coloca distância. Agora, às vezes, como eu disse, é muito bom você viver uma vida de M e ficar dizendo pro mundo, eu sou um pobre coitado, eu sou um pobre coitado, é porque agora eu tenho essa porcaria dessa dor no pé, é porque agora eu ia começar a trabalhar, eu ia começar a correr para a vida e agora veio essa tendinite, eu não consigo caminhar, eu ia caminhar para a vida, eu ia progredir para a vida e agora essa enxaqueca não para de me incomodar, eu ia encaminhar para a vida, eu ia viver e aí de repente vem um acidente e eu tenho que ficar acamado. Deixa eu te falar, não existe coincidência, principalmente pra gente na definitiva. Tudo foi escolha sua, escolha inconsciente. E aí, se você quiser continuar levando essa vida e dando as trombadas, a escolha é tua. Mas nós damos um caminho muito melhor para isso. É você entender o que você quer da vida. Deixa eu olhar um pouquinho mais aqui.
Até a palavra criança vem do mesmo radical, criar. Bom, perfeito, não vou nem falar. Fígado é raiva, né? Pois é, a gente tem que analisar, porque assim, não tem assim, um dicionário, isso é isso, isso é isso. Existem caminhos. Então a gente pode pensar, por exemplo, doenças do estômago, doenças do alto estômago e tudo mais, normalmente vão envolver a questão da dor do abandono e tudo mais, a criança está mais vinculada na fase oral, doenças que têm a ver com constipação e tudo mais, são fase mais também na fase anal e tudo mais, mas não dá para a gente bater o martelo e dizer, você está com esse problema, é por isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que analisar o contexto, o sistema familiar, o sistema, quando eu falo aqui, são todas as interações. Então, às vezes, a doença vai achar aquele caminho porque você tem uma predisposição genética, porque, de repente, você está preso em alguma coisa. Então, às vezes, a doença... Então, não adianta assim, a gente olhar para a dor assim e falar, Suzane, fígado é raiva. Fígado tem uma função, a gente vai buscar. Qual é a função do fígado? É quebrar as coisas e dar energia para o corpo. Então, se você não está deixando a energia fluir no corpo, alguma coisa está acontecendo. Talvez eu pensaria aqui, vinculado à fase de captação de energia da vida, que nós temos 3 fases. Mas isso aqui não é o objeto dessa live, né? Então, eu, por exemplo, pensaria por aí. Mas, enfim, até perdi o que ia falar, meu esquizoide já puxou para outro lado. Quem não conhece os traços de caráter, não se espante, não. Esquizoide não tem nada a ver, né? Não estou me xingando, não, tá? É um traço de caráter meu que eu gosto de dar uma devagada de vez em quando. Mas vamos lembrar o seguinte, o poder de cura está no doente. E todas as tretas que você passa na vida, todas as doenças que você passa na vida, todos os problemas que você passa na vida são escolhas suas. Todos. Kleber, mas quer dizer que eu estou desempregado, não é culpa do governo? Olha só. Tem muita gente que está passando por essa pandemia e não está desempregado e está tendo uma vida. Então, no primeiro momento, você tem que entender, para que eu estou desempregado? Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar mais no que o mundo nos influencia e como reagimos a ele. E aí, nesse ponto, como eu falei, a gente tem a nossa mentoria, a mentoria mostra um pouco disso aí, e tem o método Terra, que vocês já devem ter ouvido falar, porque a Agatha colocou aí na definitiva, que é o nosso método, que a gente toca lá, vai com o dedo na ferida, que é a terapia de resultado rápido. Exatamente porque não é para você ficar 1000 anos fazendo terapia. É para sentar, entender o problema, resolver o problema, endereçar e dar o próximo passo na vida. E aí no método Terra, por exemplo, a gente entende melhor essa questão do ciclo da vida, do ciclo da morte, o funil da morte, por que não está, e começamos e criamos condições para você fazer opção pela espiral da vida. Porque tem uma coisa que é o seguinte, às vezes as pessoas, isso é de forma geral, tá? Chegam e falam, eu vou fazer tal coisa porque isso vai resolver minha vida. Eu vou comprar esse remédio que ele vai resolver minha vida, eu vou me consultar com um pastor que isso vai resolver minha vida, eu vou entrar em contato com a definitiva porque isso vai resolver minha vida. E deixa eu te falar uma coisa, a responsabilidade pela vida de cada um de nós é de cada um de nós. Então não adianta você procurar quem quer que seja e falar assim, faça-se a luz, abra-se a porta, venha, porque a gente fala aqui na definitiva, a gente garante 100% dos nossos 50%. Porque a gente só pode dar no máximo 50%. Os outros 50% é do cliente. E se o cliente não der os 50%, aí não tem como sair do outro lado. Isso vale para qualquer coisa. Entendeu? No emprego, você tem que dar a contrapartida. O emprego, se você é assalariado, a empresa te dá infraestrutura, condições de dar um salário. Qual é a contrapartida dos seus 50%? Você vai trabalhar, vai fazer as coisas que estão pedidas. Não está dando os seus 50%? Não vai ter êxito. Pode dar demissão, pode dar um monte de coisa. Então, um exemplo besta aqui, mas enfim. Vamos conversar depois. Hora de ir. Adeus. Falou, meu caro Hermes. Até a próxima aí, cara. Sempre um prazer. Hermes e eu, a gente é amigo desde a infância aí. Nossa, a gente já fez muita coisa junto aí. A gente é muito amigo. Tudo de bom. Então, vamos entender o seguinte. No método Terra, por exemplo, você vai e entra lá dentro. Mas quer dizer, enquanto isso, cola na gente. Porque vocês estão começando a entender agora a função da doença na vida de vocês. Vocês começam a entender que cada probleminha que você passa tem uma explicação. Kleber, mas se eu ficar resfriado hoje, gripado, tem alguma coisa? Veja só, nós estamos vivos, né? Nós estamos levando nossa vida. Então, se a gente está vivo, a gente é sujeito à doença. Só que o que eu sempre falo é o seguinte, se você está correndo atrás da vida,
Se você está caminhando em busca da prosperidade, da sexualidade, e sexualidade não é só sexo, é tesão de vida e viver, e prosperidade não é só dinheiro, é prosperar em todos os níveis. Se você está caminhando nisso daí, doença não tem espaço na sua vida. Doença não tem espaço. Porque não tem como. Vai ficar doente para quê? Você parar e olhar para o chão ou olhar para trás? Se você está correndo atrás da vida, doença não tem espaço. Agora, se por algum motivo você precisa parar, aí a doença tem um espaço perfeito para te fazer parar e aí começar a te dar uma oportunidade de refletir: para que estou parando de caminhar? Qual é a função disso na minha vida? Então, a gente tem que pensar o seguinte: doença, ela está sempre relacionada com estagnação e com te puxar para o centro. Kleber, mas aí doença vale pra gente, e quando é família, e quando é empresa, e outras coisas? Mesma coisa, porque famílias adoecem. Famílias adoecem, tá bom? Tem doenças, como eu falei para vocês, por exemplo, na questão dos vícios. E empresas adoecem. É tudo relacionado. Se um sistema de uma empresa está adoecendo, tem uma explicação. Se o sistema familiar está adoecido, tem uma explicação. Entendeu? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: a gente tem um binômio aqui que é dor e sofrimento. A dor eu não consigo aguentar. Dor dói demais. Dor é fogo. Quase saiu. O sofrimento eu aguento. Então, em vez de eu sentir uma dor muito grande, eu divido essa dor em vários sofrimentos. E divido em vários sofrimentos e vou levando. E vou fracionando isso daí. Por quê? Eu divido a minha dor em vários sofrimentos, porque assim eu consigo viver. Se eu olhar minha dor de cara e de frente, pode ser que eu não consiga. Por isso que não adianta a gente chegar aqui de repente, porque você está aqui nesse processo, fazer assim, ó. Pá! Olha para cá. Se eu fizer isso de uma vez, você pira. Você pira porque você guardou isso tão bem ao longo da sua vida. Tão bem, que ó, nem devia estar assim, né? Tão bem que você guardou na sua vida, que você não teria condições de olhar para isso daí sem estar preparado. Então uma das formas que a gente faz é, vamos entender essa construção, por que isso aqui precisa estar protegido. Então a questão é essa: o sofrimento eu aguento, a dor eu não aguento. Existe um experimento que eles fizeram com macacos, eu não sei quando, eu pesquisei na internet, mas eu não achei a data, que eles colocaram os macacos, colocaram eletrodos, daí é antigo, né? Hoje em dia jamais aconteceria um negócio desse. Colocaram eletrodos na cabeça dos macacos e colocaram eles direto no sistema nervoso, dando choque, e os macacos ficaram em dor constante. Quanto tempo vocês acham que o macaco conseguiu resistir? Acho que o macaco mais resistiu 72 horas antes de morrer de dor. Então, a dor, ela mata. Por isso que você criou essa construção aqui. E por isso que você protege tão bem. E conta 1000 historinhas pra gente, pra qualquer um, pra querer proteger isso daqui. Mas você tem que entender isso daqui. Por quê? Ah, porque a gente agora é sádico e quer que você sofra. Muito pelo contrário. Porque você fez uma construção doente na sua vida. Você fez toda uma dinâmica doente na sua vida que te mantém preso nisso daí. E ao te manter preso nisso daí, você não anda. Você não anda, criatura. É isso que a gente quer dizer. Você está impedida de prosperar. E você está se impedindo de prosperar. Então, se você entender as dinâmicas que tem aqui e entender isso daqui, a vida muda. É natural. Você passa a andar, cara. É incrível isso daí, é incrível. Os problemas não acontecem. As coisas começam a caminhar melhor. A doença não tem espaço na sua vida. Então, é simplesmente isso. Tire seus sofrimentos, entenda a sua dor e opte por caminhar pela vida. Esse é o melhor caminho. A doença, gente, a doença é alerta. A doença é que nem quando você está lá no notebook, digitando, sem estar ligado na energia, e a luz, a bateria começa a piscar no notebook, ou então aparece aquele alerta assim, faltam tantos, tem tantos por cento, o mundo vai desligar. Aí você olha assim e fala, não, vou continuar trabalhando, não vou ignorar isso daqui, vou esquecer essa história, não vou nem estar aí. Cara, vai ter uma hora que o notebook vai desligar. Você está ignorando aquilo ali,
A vida é essa, a vida vai te empurrar para isso, tá bom? É que nem o alerta da bateria do celular, apareceu lá, pum, faltam 10% de bateria. Não, vou continuar fazendo minha live aqui com 10% de bateria. Cara, uma hora vai dar caca. E a doença é para isso, cara. A doença está te dizendo, se você continuar por aí, vai dar caca, tá? Acende a luz de emergência e você pensa assim, ah não, eu consigo caminhar mais um pouquinho. Me lembra aquele desenho, eu acho que todo mundo assistiu, Madagascar. Tem um dos desenhos do Madagascar que acontece o seguinte, né? Tem os pinguins lá que são, pô, eu adoro aqueles pinguins. Aí estão naquele avião e o pinguim-chefe lá, que é com aquele bonequinho, aquela bonequinha havaiana de balançar, estão andando no avião, aí começa a acender uma luz vermelha. Pé, 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 pé. Aí o cara, ô comandante, ó, tá uma luz vermelha acendendo aqui. Ele, uma música, não sei o que, ele pega o manual, deixa eu ver aqui no manual e pá! Quebra a luz. E problema resolvido. O que acontece na cena seguinte? O avião, ó, cai. Porque é isso, gente. E as doenças são essas luzes piscando para você, dizendo, vai dar caca, olha a morte, olha a loucura, olha o que você está fazendo da sua vida. E você insiste em ir em frente, cara. Como é que vai ser possível você continuar e dar tudo certo? E o avião pousar, e a bateria do celular aguentar, e a coisa caminhar? As doenças estão te mostrando que você está no lugar errado, cara. Você está fazendo a coisa errada. E você insiste. Toma um remedinho, se engana que a coisa resolveu, e empurra um pouco mais. Caminha mais 2 passos. Aí você pensa que caminha, né? Porque pra gente aqui você não caminhou porcaria nenhuma. Você teve a ilusão, você continua parado. Só que você deu uma caminhada meio... Você tentou ensaiar isso daqui. Só que a doença te mostra. Não está certo. Não está certo. Você tem que se cuidar. Tem que ficar atento. E você não faz isso. Você continua insistindo em ter as dinâmicas doentias, a vida doentia, os relacionamentos doentios, toda uma dinâmica que você construiu, mas você está presa nisso daí. Você está presa nessa história porque acha que, eu tô lascado, mas eu tô bem, né? Pelo menos eu conheço essa dor, essa vida de M que eu tenho, pelo menos eu sei viver. E você não se dá oportunidade para o novo. E você não dá oportunidade de entender para que aquela doença está acontecendo na sua vida. Para que você fez essas escolhas doentias na sua vida. E para que você está negando de ter uma vida fodástica, que a gente fala na definitiva. Para que você está fazendo isso, criatura? Para quê? Então você tem que começar a pensar nos motivos para isso. Os motivos que te fazem ficar presos nos seus capetinhas de estimação. Entendeu? Doenças são aliadas para você ter uma vida equilibrada. Não porque a doença te faz ter uma vida equilibrada, mas porque a doença te fala, nesse caminho vai dar caca. Aí vai dar, não faz isso não faz isso não, que vai dar muito ruim. E tá gritando. Aí não adianta, você começa com a dor de cabeça, não tá certo, daqui a pouco você tem uma enxaqueca, não dá certo, daqui a pouco você começa a ter problema no... E as coisas estão caminhando, porque você está insistindo em fazer as mesmas coisas de sempre. Aí vem aquela questão, por exemplo, falando de doenças ainda. Tem as pessoas lá que têm os problemas de ansiedade e depressão. Né? São as doenças emocionais. Aí a gente já falou em outras lives aqui, principalmente eu e a Agatha, que depressão é excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Você está na depressão, você está voltado para trás. Você está na ansiedade, você está focada demais no futuro. Onde é que você devia estar, criatura? Aqui, nesse momento. Preocupada com o seu dia a dia. Mas é porque eu tenho contas para pagar, é porque eu tenho... Você fica tão focada lá na frente que não consegue pensar no que fazer, dar o próximo passo. Ou você fica focada tão no passado que você tira suas energias para caminhar na vida. Então, a Agatha vai dar uma live, acho que é sábado que vem, falando sobre ansiedade. Recomendo demais, né? E não é porque ela é minha mulher não, tá? Recomendo demais porque a live vai ser boa. A depressão, gente, o que ela é? Ela é uma implosão. Você implode. E normalmente, se a gente pensar em doença, essa implosão é porque você tira toda a energia para a vida e volta para dentro. Seria mais ou menos como se você estivesse se destruindo. Você tira toda a energia e joga aqui para dentro. E começa um processo de desvitalizar. E por vezes, e eu vou deixar bem claro aqui de cara, que, como eu sempre falei, aqui não é Google. Então, por favor, não torçam minhas palavras. O Kleber falou agora que depressão é isso, toda depressão é isso. Toda doença tem que ser analisada tendo em vista a dinâmica do doente.
Mas, por exemplo, são situações que a gente já viu, tem pessoas que passaram por esse caminho, tá? E aí você foi olhar, a pessoa tinha uma treta com a mãe tão lascada que ela implodiu. Por que ela implodiu? Para que surgiu a depressão na vida dela? Para quê? A depressão surgiu porque ela não podia sentir raiva da mamãe. A mamãe não podia, porque mamãe é mãe, mãe é sagrado, né? Mãe é mãe. Aí a pessoa não podia chegar e falar, você lascou a minha vida, PQP. E eu sou muito puta com isso, porque era a mamãe querida e amada do coração. Aí o que ela fez? Pegou toda essa raiva que ela tinha e jogou pra dentro. E ela implodiu. Ok? Aquela raiva que ela tinha para jogar, ela não podia. Então, já que eu não posso botar minha raiva, já que eu não posso viver e resolver o problema, eu morro. Eu morro para a vida. Só para dar um exemplo de como as dinâmicas de doença têm causas. E eu vou dizer para vocês, vou repetir o que eu falei antes. É a sua criança que está sofrendo. Seu mundo emocional que você não entende, não compreende e vive dando suas cabeçadas. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Morgana, transitei por esse futuro e agora no presente, mudança completa de vida. É isso aí, Morgana. Quando você começa a entender para que você tem as coisas na vida, para que você tem um relacionamento ruim, para que você tem um relacionamento doentio com a tua mãe, para que você tem um relacionamento doentio no trabalho, para que você tem uma doença e você fala, eu não quero mais isso. Eu quero caminhar para frente, caminhar para a vida e não caminhar pensando que eu estou indo para frente, mas estou indo para trás. A vida muda, gente. É simples assim, a coisa caminha. Então não tem ocus pocos, milagres, sabe o que acontece? As pessoas ficam esperando, não, porque vai acontecer uma varia de condão, vai pingar e a minha vida vai se transformar. Gente, quem faz isso é criança. Criança que vive assistindo filminho e aparece o mágico e faz assim, as coisas acontecem. Adulto tem responsabilidade. Adulto olha para a vida e fala assim, eu quero você para mim. E eu vou fazer as escolhas saudáveis que vão me levar para se aproximar de você, da vida. E não ficar nessa historinha de que vai acontecer um milagre, porque o Kleber vai chegar, eu vou falar com o Kleber, eu vou ter uma revelação, porque eu vou fazer uma análise com a Agatha e vai acontecer a revelação, porque eu vou encontrar com a Renata e com a Clélia e de repente o mundo não vai acontecer, gente, porque não existe milagre. Nós não somos papai e mamãe de ninguém, nós somos adultos que estamos aqui cuidando de resolver nossas tretas e dar clareza para quem está disposto a ver. Esse lance da relação com a mãe é muito louco. Pô, Morgana, se você soubesse que é o tanto de treta que tem. As pessoas falam, mas agora toda a culpa é da mãe. Vamos separar as coisas. A culpa é de uma sociedade doente que nega o feminino e que vê a função materna de uma maneira errada. Tá bom? A função materna, ela tinha que ser muito mais, mas existe uma pressão na sociedade que você tem que produzir e aí você não consegue viver. E aí, infelizmente, a culpa é da mãe. Tá bom? Não é porque é culpa de vocês, mães, não. A culpa é da relação doentia que a nossa sociedade estabeleceu com a função mãe. Entendam isso. E aí a gente tem que resolver nossas tretas, porque senão a gente vai carregar isso pro resto da vida e você vai viver uma vida inteira com problemas que quando você vai descobrir, muitos deles têm a ver com a sua relação com sua mãe, que você nem tinha consciência disso. E as doenças vêm porque você nem tinha consciência disso, mas lá na fase oral, na fase... E a gente da definitiva vê isso daí, ó, tranquilo. Tá bom? Então, todas as doenças têm como causa a falta do amor próprio. Tá bom? Vou dar mais um spoiler que a gente fala na definitiva. Tá bom? Quem está caminhando para a vida não tem tempo de adoecer. É simples assim. A doença tem uma função na sua vida, tá? Na vida de cada um de nós. E temos que ver, tem que se entender isso. Ana Paula, reconhecida a presença das doenças emocionais, como identificar qual a dor da criança interior? Pois é, Ana Paula, fez uma pergunta boa, muito boa. Eu podia te recomendar aqui uns 50 livros para você ler, para chegar na conclusão que nós desenvolvemos um método na definitiva que te resolve isso mais rápido. Então você tem que entender, eu posso dizer o que a gente fala nas nossas lives. Existem 5 dores básicas que todos nós passamos e sentimos de formas diferentes. Essas 5 dores que eu posso até falar agora, que é a dor da rejeição, dor do abandono, dor da manipulação, dor da humilhação, dor da troca e exclusão, essas 5 dores aqui, você sentiu elas de formas diferentes e elas te influenciaram e moldaram a sua forma de sentir, pensar e agir, estabelecer relacionamentos e
a forma como a sua doença vai aparecer na sua vida. Porque se você tiver mais a questão da rejeição, a doença vai vir de uma forma, do abandono de outra. E aí a gente pesquisou, estudou pra cacete. Não é pouco não, é muito. Eu falei para quem estava no início da live, eu falei o tanto de coisa que eu já estudei na vida e estou estudando. E nós simplificamos essa parada. Então a gente vai soltar mais para frente aí uma nova mentoria. Tem a mentoria, tem o método Terra, que terapia de resultado rápido, fica a dica, que você resolve isso daí de uma maneira muito mais fácil. Agora, pode ficar atenta aos sinais. Sinais. O que me prende nesses relacionamentos doentios? Tem sempre uma vantagem. Tem uma vantagem tão forte que você fica preso, quem estiver ouvindo depois disso aí, nela, e se deixar, você vive. Vou contar mais uma história aqui, só para vocês entenderem o tanto que isso é louco. Eu vou contar a história da minha avó. Como é que funcionou a relação dela com a doença? A minha avó, ela foi criada no interior do Espírito Santo. Ela tinha, quando a mãe dela morreu, a minha bisavó, ela tinha mais ou menos uns 10, 11 ou 12 anos de idade, tá bom? O que aconteceu? Vamos lembrar que nós estamos falando de uma coisa que foi há mais ou menos uns 100 anos, 190 anos atrás. O pai dela chegou e falou: você é a filha mais velha que eu tenho, você vai cuidar dos filhos mais novos. E a minha avó, a criança, né? Papai falou, ela foi cuidando dos filhos mais novos. Só que aí, vocês estão falando de uma criança de 12 anos de idade, se tanto, acho que ela tinha 10. Ela começou a cuidar dos irmãos. Tanto que alguns irmãos tinham ela como mãe. Chegou uma hora que ela não aguentou. E ela falou assim: pai, eu não aguento, eu não dou conta. Por favor, casa. Eu preciso de uma pessoa para dar conta. Meu avô se tocou, meu bisavô, aliás, se tocou, casou. E, naquela época, de novo, no interior do Espírito Santo, fazenda, não tinha internet, não tinha nem energia elétrica. E veio lá a segunda esposa. E aí, que é a vovó Schumacher, que eles chamam lá, bisavó, esse o pessoal chama, teve a vida dela. Minha avó cresceu, com 18 anos casou. Ou seja, ela foi mãe, e depois dela ter sido mãe dos filhos, ela foi ser mãe dos filhos dela. Entendeu? Ah, Laís, esse negócio de papai falou, aí sei bem. Pois é, papai falou. Então, ela casou com o seu Antônio, meu avô, e foi morar na fazenda com meu avô, e aí foi 7 filhos, ó. 7 filhos, um atrás do outro. Pá. Mãe. Dos 12, até uma iluminada, ensiná-la a fazer tabelinha, porque ela não aguentava mais ter filho, que foi no 7º filho, ela foi mãe. Meu avô morreu, escolheu partir, sobrou minha avó. Meu avô, quando morreu, deixou uma casa para ela. Ela ficou um tempo com essa casa e depois ela resolveu passar a casa para frente. Vou entrar nas histórias familiares, não, senão daqui a pouco tem tio aí querendo falar que não é bem assim. Veja bem, não é bem assim, não sei o quê. Veja bem, não é bem assim e tudo mais, enfim. E minha avó passou a casa e anunciou para a família que dali em diante ela não ia ter mais casa. Não, depois ela teve uns apartamentos, ficou rodando. Chegou uma hora, nessa história toda, entregou a casa, ficou morando os filhos bancando. Chegou uma hora que ela anunciou: não vou ter mais casa. Eu não vou ter mais casa. Entendeu? Eu simplesmente vou morar na casa das minhas filhas. E lá na casa, por parte de mãe, são 4 homens, 3 mulheres. Então são 7. Essas 3 começaram a se revezar no processo de cuidar da minha avó. Quem já mexe com a questão da sistêmica e tudo mais já está entendendo a treta que deu aí. Minha avó passou a morar na casa das 3 filhas, que passaram a exercer a função de mãe. Você acha que foi bom isso daí? Foi suficiente? Não foi suficiente, não. O que aconteceu mais? Minha avó foi vivendo sempre com dor no braço, com bursite, que as coisas não resolvem, que as coisas não dão certo, que é dor, e todo mundo, porque a sua avó, com a sua avó, com sua avó, com sua avó, sua avó. E aí o que aconteceu? Uma bela época, minha avó começou a desenvolver
Alzheimer. Que coincidência, né? E eu vou te dizer, para encurtar essa live aqui, a minha avó morreu como um bebê. Ela fez todo o processo de volta e foi perdendo a consciência e voltou a ser um bebê. E morreu como um bebê. Porque lhe foi negado ser criança na época certa. E ela, de forma inconsciente, buscou ser cuidada, aquilo que lhe foi negado na vida. E minha avó morreu como um bebê. Não reconhecia as pessoas, não falava, não interagia, tinham que trocar a fralda dela, tinham que fazer tudo por ela. Porque ela foi forçada a assumir uma família, uma posição que não era dela. Tem culpa aí? Não tem culpa. Ah, meu bisavô foi um filho da... Não posso falar palavrão, né? Não, gente, vamos tirar esse negócio de culpa, tá bom? Quem vive nas historinhas de culpado é você, você, culpado. É criança. Adulto entende a história, entendeu? Ela entende como a coisa aconteceu e toma as atitudes necessárias para mudar de vida. O adulto escolhe a culpa que vai carregar. Que loucura tudo isso, né, meu amigo? Claro, Ricardo, você vê, né? Você vê. Tudo são escolhas da nossa vida, gente. Tudo são escolhas da nossa vida. Olha a Morgana aqui, sua mais velha, mãe com Alzheimer, querendo viver a vida, sentimentos misturados. Pois é, né, Morgana? Pois é, a tua mãe fez uma escolha, ela está fazendo uma escolha. Aí é muito complicado. E realmente é muito difícil, porque a gente tem vínculos. Aí você cai naquela coisa, eu vou para a vida, paro, olho para trás, fica nessa história. Então entendam, gente, que essas coisas são escolhas. E é complicado. É isso mesmo, Morgana. Sentimentos misturados. Então, não tenha ilusão, gente. Todas as doenças, todas as tretas que vocês têm na sua vida, na vida de vocês, são escolhas que vocês fizeram inconscientes. Você acha que a minha avó fez escolha de morrer com Alzheimer? Você acha que ela falou assim, não, eu vou morrer com Alzheimer, porque assim, gente, aqui não teve espaço. Então a doença se manifestou como um caminho. É simples assim, gente. É simples, não tem mistério. Essa história para mim é muito marcante. É muito marcante. E quando eu cheguei para minha irmã, para Clélia, que é minha sócia, e falei, Clélia, você já olhou a história da nossa avó? Vovó Emília, que é uma das vovós que eu tenho um grande carinho por ela. E a Clélia falou, caraca, é isso mesmo, ela escolheu virar criança. Simples assim. Entendeu? Então, gente, qual era a ideia da live? Entendam para que vocês têm essas doencinhas de estimação. Que capetinhas de estimação vocês têm guardados dentro de vocês. E o que levam vocês a fazer essas escolhas doentias e ficarem nelas. Tá bom? Semana que vem a Agatha vai falar de ansiedade. Ansiedade, muito legal. Aí algumas pessoas estão perguntando, pô, Kleber, agora vocês estão aparecendo sozinho. E a live com a Agatha vai ter, não vai ter? Claro que vai ter live com a Agatha. Claro. A gente vai fazer a nossa live, sim. Só que a gente está no processo de apresentando para vocês os nossos sócios. Então vocês tiveram live com a Clélia, tiveram live com a Renata, live comigo hoje, live com a Agatha, e depois a gente vai entrar num ciclo normal e tudo mais, vai ter muita coisa que vai acontecer. Entendeu? Então eu queria agradecer vocês demais pelo tempo que vocês passaram aqui. Fiquem atentos aos sinais que a vida mostra para vocês. Não tenham a ilusão de que tudo, isso daqui é o destino, é o acaso, é Deus. Não ponham a responsabilidade pelas escolhas das suas vidas em outras pessoas. A vida que vocês têm agora é uma escolha de vocês, em todos os detalhes. Eu tenho um relacionamento ruim, é escolha sua. A minha relacionamento com a minha mãe é cagado, escolha sua. Eu sou infeliz na minha vida, escolha tua. Meu marido me trai, tem 50% de responsabilidade aí nessa história. Tá? Então, prestem atenção. A vida é feita de escolhas e vocês podem estar fazendo escolhas erradas, mas vocês podem fazer a opção pela escolha certa. E só depende, sabe de quem? De vocês. Tá bom? Então, brigadão aí pra vocês. Sábado que vem tem mais e até a próxima. Beijão, até mais, até a próxima.